Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim. Hoje nós vamos continuar o assunto do nosso último vídeo e nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do Espírito Santo. No nosso último vídeo nós falamos a respeito das instruções de Jesus aos discípulos sobre a vinda do Espírito Santo. Meditamos um pouquinho sobre a ação do Espírito nos Atos dos Apóstolos, em especial o exemplo da vida do apóstolo Pedro. Hoje nós vamos falar a respeito da ação do Espírito Santo na nossa vida e vamos meditar um pouquinho sobre oração. E como é que o Espírito age conosco quando oramos? Vamos lá? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, os versículos de número 18 a seguir, nós vemos: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O apóstolo Paulo colocando aqui em contraste a ideia do ser cheio do Espírito com a ideia do homem que está cheio de vinho. Quando ele coloca em contraste essas duas ideias, esse paralelo, nós nos lembramos também do capítulo 2 de Atos, quando as pessoas, vendo os discípulos de Jesus cheios do Espírito Santo e falando outras línguas, julgavam que aquelas pessoas estavam embriagadas. Então nós vemos que a pessoa cheia de álcool, ela também age de uma forma que não é o seu natural, mas sempre de uma forma negativa, degradante, que a destrói, tanto psicologicamente, emocionalmente, quanto fisicamente. Isso em contraste com a ação do Espírito Santo, nós podemos ver que o homem cheio do Espírito, ele também não age de uma forma que é natural de si mesmo. Porque o homem cheio do Espírito, ele age segundo a vontade de Deus, segundo a mente de Deus. Nós vemos no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas também, no versículo de número 22, Paulo falando que a pessoa que anda no Espírito, ela cumpre a vontade de Deus, e a pessoa que anda no Espírito, ela frutifica segundo o Espírito. E o Espírito Santo, ele traz para nós a capacidade de agirmos de forma que naturalmente nós não vamos conseguir. E aí nós vemos no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, Paulo falando: o fruto do Espírito é oposto às obras da carne, que é amor ou caridade, que é o amor em prática, gozo ou alegria em algumas outras traduções, paz, longanimidade ou perseverança, paciência, benignidade, que é a capacidade de querer o bem, bondade, que é o agir segundo aquilo que é bom, a fé, a mansidão e a temperança. Essas coisas nós adquirimos em nossas vidas à medida em que o Espírito Santo de Deus está agindo em nós. E nós já vimos no nosso vídeo passado que o Espírito Santo, ele habita na igreja e ele habita em nosso ser. Jesus disse que ele viria fazer morada em nós através do Espírito. Jesus, ele disse que o Espírito fluiria de nós como rios de água viva. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que a igreja é o templo, a morada, a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito está agindo em nós, é aí que nós vamos ter a condição de amar, a condição de nos alegrarmos, a condição de termos paciência, de não desanimarmos, de esperarmos no Senhor
e de sermos benignos, amar o bem e agir de forma bondosa, de termos fé em Deus, de termos a mansidão. Já falamos bastante aqui sobre mansidão no nosso vídeo Brilha, Brilha, Estrelinha, quando nós falamos a respeito das bem-aventuranças. E nós vamos ter o nosso controle próprio, que é a temperança. Essas coisas fluem em nossa vida pela ação do Espírito Santo. Então veja como o ser cheio do Espírito é algo que reflete na nossa forma de viver, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de servir as pessoas, de servir a igreja, de servir a Deus. Essas coisas, muitas delas estão relacionadas ao nosso relacionamento cotidiano. Até no próprio capítulo 5 de Efésios, quando Paulo está falando para os crentes ser cheios do Espírito Santo, ele começa dizendo assim: vede prudentemente como vocês andam, não como nécios, mas como sábios, não como loucos, não como pessoas sem juízo, mas andem como sábios. Remindo o tempo, portanto os dias são maus. Resgate, santifique, o tempo em que vocês estão vivendo, porque nós estamos vivendo em dias maus. E ele vai dizer para a igreja de Éfeso, como fazer isso? Faça isso se enchendo do Espírito Santo e não enchendo do vinho em que há contenda. Vamos pegar a razão pela qual Paulo está falando para o crente não se encher de vinho. Porque Jesus já falou que aquilo que entra na boca não contamina, e Paulo agora está falando para não se encher de vinho. Jesus falou que aquilo que entra não contamina, contamina aquilo que sai. E Paulo está falando que no vinho, na embriaguez, existe contenda. Então Paulo está falando, aparte-se daquilo que vai trazer prejuízo. Aparte-se daquilo que traz a divisão. Aparte-se daquilo que vai trazer ira, que vai trazer briga, que vai trazer confusão, que são obras da carne. Então, seja prudente e age com sabedoria. Rejeita aquilo que pode trazer problema, ou fugir da aparência do mal também, que a palavra nos ensina, e apegue-se ao bem, como? Sendo cheio do Espírito Santo. E o ser cheio do Espírito Santo, ele relaciona isso à comunhão, à adoração coletiva. Ele coloca aqui a nossa relação com Deus e a nossa relação com as pessoas. Ele fala no versículo 19, falando entre vós com salmos. Então ele está dizendo aqui de uma forma piedosa de vivermos em comunhão na igreja, que isso nos deixa cheios do Espírito Santo. Você entende que, já falamos aqui e anteriormente nos vídeos passados, o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, como é que nós podemos ter mais ou menos do Espírito Santo? O Espírito Santo nos possui, o Espírito Santo... Então, quando nós lemos esse texto, nós entendemos que existe sim uma postura do crente, existe sim uma busca do crente de ele estar consciente, de ele se apropriar daquilo que o Espírito Santo que habita dentro dele está disponibilizando para que ele viva daquela forma. E aí ele fala, faça isso cantando, louvando com salmos. Quando ele fala salmos, não significa o livro bíblico de Salmos, que era o cântico dos judeus, Salmos é uma forma de cantar acompanhado por instrumentos musicais. Então, ele está falando para cantar, sim, tocando. Por isso que a adoração ela é algo muito forte em nossas reuniões, em nossos cultos, A gente fala assim, chegou a melhor parte do culto, que é a palavra. Claro que a palavra é fundamental na nossa vida, Nós não podemos viver sem a palavra. Mas a palavra nós estamos recebendo de Deus. É por isso que ela é algo tão precioso. Mas o louvor é algo que você está oferecendo a Deus. Por isso que ele é tão importante também na nossa vida e na vida de comunhão da igreja.
E assim nós nos enchemos do Espírito Santo, falando entre vós. É muito interessante que ele fala falando entre vós. Mas lembra que aquilo que a boca fala é do que o coração está cheio, aquilo que sai é o que contamina. Então, vamos falar em salmos, vamos cantar ao Senhor. E ele diz assim, salmos, hinos, que é uma forma solene, né? Uma forma de cantar solenemente a Deus, o hino é aquilo que exalta, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Interessante isso. Louvando no coração. Às vezes a pessoa não tem uma voz maravilhosa. Ela não tem que ir lá subir, se apresentar desafinadamente, torturando as pessoas. Mas ela está louvando a Deus em seu coração. Você adora a Deus dentro do seu ser. Dando sempre graças por tudo. Quando ele fala sempre, ele está falando sem limitação de tempo. Ele estende no tempo. Você louva a Deus em todo o tempo e agradece. Agradecer. Nós estamos vivendo em tempo de agradecer a Deus. Você está vendo motivos para agradecer, para louvar, para adorar? Mas nós damos graças a Deus em todo o tempo e ele diz por tudo. E aí já é uma extensão de razões, de motivo. Então, estende-se por todo o tempo, estende-se por todas as circunstâncias, por todas as situações, a nossa gratidão a Deus. Porque se você está vivo me ouvindo, agradeça a Deus pela vida que Ele te deu. Então ele fala do enchendo do Espírito através da adoração, que é uma prática espiritual, uma prática de vida piedosa, de comunhão com Deus. E o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ser cheio do Espírito também faz parte do nosso relacionamento interpessoal, da sujeição que nós temos uns aos outros. Veja que o orgulho não cabe na vida do ser cheio do Espírito Santo. Veja que a arrogância não cabe, você achar que você é melhor que o outro por causa de algo que você tem, por causa de algo que você acha que é, já não é o Espírito Santo que está agindo na sua vida. Você está cheio de outra coisa que não o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito nos leva a nos sujeitar. E aí na sequência do capítulo 5 e no capítulo 6, Paulo já entra no assunto da vida cotidiana, dos conselhos domésticos, né? Da relação entre marido e mulher, da relação entre pai e filhos, entre patrão e empregado, tudo vindo dessa parte aí. Sujeite-se uns aos outros. Esteja disponível a viver. E aí eu paro para perguntar, como nós estamos vivendo nesses dias, dentro da nossa casa? Nós vemos pessoas que estão sobrecarregadas, porque nós temos um medo por conta da nossa saúde, medo de ficar doente, medo de parar num hospital, e tem que lidar com as crianças que estão dentro de casa, e tem que lidar com as tarefas domésticas. Como é que nós estamos tratando as pessoas que estão dentro da nossa casa? Como é que nós estamos levando a bagagem do outro que está ao nosso lado? Será que o mover do Espírito de Deus está presente aí? Ou será que nós temos irritado os nossos filhos a ponto de levá-los à ira? Será que nós temos amado nossas esposas como Cristo amou, nos sacrificando e nos entregando por ela, como o apóstolo escreve aqui? Será que nós estamos oprimindo os nossos empregados, as pessoas que trabalham com ele? Ou será que nós estamos defraudando os nossos patrões? Isso é uma vida de quem não está cheio do Espírito Santo, que está cheio de alguma outra coisa que traz contenta. E como é que nós conseguimos lidar com isso? Orando, irmãos. Vamos orar. Vamos orar. A palavra diz, quem está alegre, canta. Quem está triste, ora. A palavra nos diz, alegre com os que se alegram e choram com os que choram. Todos os dias nós temos nos alegrado
E todos os dias nós temos chorado. Chorado de verdade, literalmente. Não é apenas um sentimento. Todos os dias nós temos notícias de pessoas que estão morrendo, pessoas que estão em estado grave, ou pessoas que ficaram doentes, e nós choramos por isso. E todos os dias nós temos notícias de pessoas que estão se recuperando, ficando bem, e nós nos alegramos com isso. Então nós estamos em tempo de orar. Se você não está conseguindo cantar, ore. Porque o Espírito Santo, ele não está presente apenas naquele momento de gozo, de pular, de saltar, de bater palma. Se não estamos capazes de fazer isso, Deus não está esperando que você simplesmente saia rindo à toa por aí para mostrar que você tem o Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito Santo é aquele que também ora conosco. Vamos encerrar com Romanos capítulo 8, versículos 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Que fraquezas? A fraqueza que ele está falando é aqui, não saber orar. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito intercede a nós diante de Deus com palavras que não podem ser expressadas. Ele geme diante de Deus. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É o Espírito Santo que nos ajuda a orar. Às vezes nós não temos mais palavras para orar. O que eu vou dizer para um Deus onisciente, onipotente, e que nos ama, que está nos permitindo passar por situações tão difíceis? Se coloque na presença dele. E o Espírito Santo vai te ensinar a orar. O Espírito Santo vai te ensinar a amar. O Espírito Santo vai te ensinar a ter fé, a ser perseverante. O Espírito Santo vai te ensinar a ter domínio próprio, a ter capacidade de ser um homem, uma mulher espiritual suficiente para viver aquilo que Deus tem para você viver. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus e nos conceda cada dia mais a sua graça. Amém. Falando entre vós, é muito interessante que ele fala falando entre vós, né? Vou chegar, meu irmão, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas não necessariamente assim, né? Que nós vamos ficar conversando e restando, mas quando nós nos reunimos, o que é que sai da nossa boca? Lembra que aquilo que sai é o que contamina? Lembra que tem uma moto passando aí?